Passo 4 dos 7 passos de Oxóssi. Você que está caminhando aqui comigo, já estamos na quarta etapa, no quarto princípio, no quarto estímulo. E ele vai trazer para a gente a pensar sobre a nossa capacidade de raciocínio. Como você utiliza o seu mental, a sua mente. Então a gente está falando de uma forma holística da sua capacidade desse chácara frontal. A gente está falando dessa capacidade mental e principalmente de como você utiliza isso de forma errada ou deixa de utilizar. Mas antes de tudo isso, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui, contextualizando para você que está chegando agora. Primeiro, meu nome é Matheus Pessoa, sou terapeuta holístico e vibracional, e esse é uma série de vídeos, uma pitadinha dos princípios de Oxóssi que estão dentro da constelação de Oxóssi, que é uma ferramenta terapêutica. Eu coloco ela aqui no cantinho para vocês visualizarem como que é o modelo dela. É uma ferramenta terapêutica que eu utilizo nos meus atendimentos e ela tem como base a psicologia dos orixás, que está dentro dos cursos da constelação dos orixás, onde a gente tem várias constelações de vários outros orixás. É uma ferramenta que eu utilizo nos meus atendimentos e é uma base de princípios que eu uso não só neles, nos atendimentos, mas na minha vida. E a ideia desses vídeos aqui é estimular você nos princípios de Oxóssi, ajudar você a reconhecer a sua capacidade de expansão e o que está te bloqueando, às vezes, em algum tema. Então, já convido você a pensar em um tema. Se você está me acompanhando, você já sabe que você vem carregando um tema ali desde a camada 1. E você que está assistindo esse vídeo pode pegar lá da camada 1, pensar no tema e acompanhar essa série de vídeos, né? E, por fim, o que eu sempre peço humildemente é o seu retorno a partir do like, de um comentário, se você quiser se inscrever, se você não é inscrito, né? Coisas simples, singelas, mas que ajudam aqui a gente a expandir cada vez mais, né? A falar um pouquinho mais com mais pessoas, né? Você que compartilha esse vídeo para alguém, que compartilha esse vídeo para alguém, aí a gente vai alcançando cada vez mais pessoas com essa profundidade que a constelação dos orixás traz, para além do olhar religioso, que é muito válido, é muito maravilhoso e eu amo de coração também. Vamos falar um pouco sobre o raciocínio, né? Esse princípio dentro dessa nossa capacidade mental. Raciocínio aqui no sentido de olhar uma experiência, olhar as coisas que estão se apresentando ao nosso redor e relacionar, traçar pontos, fazer paralelos, extrair aprendizados. Então, a camada do raciocínio, ela faz a pergunta: como que você está utilizando essa capacidade mental de aprender com a vida? Ou como que você não está utilizando? Então, pegue o seu tempo. Pegue o seu foco. Imagine que você tem uma capacidade de olhar para situações que estão acontecendo. Se a gente pegar da última camada, que é das pedras do caminho, o que faz eu aprender com as pedras no caminho, em grande parte, é a minha capacidade de raciocínio. Só que aqui a gente tem um ponto que relaciona com a camada das ilusões, que é onde a gente se perde muitas vezes e gera adoecimentos. A gente costuma muito nessa nossa sociedade que vive muito no mental, muito nas ideias, muito nas idealizações, entender que eu preciso primeiro raciocinar e ter tudo planejado, tudo certinho, para depois executar. Eu preciso ter esse controle, ou seja, eu gasto toda a minha capacidade, minha energia, raciocinando sobre todas as etapas, né? Eu tenho que ter tudo estruturado, certinho, de como eu vou fazer. Pegando um exemplo, talvez você pensou em relacionamento. Eu vou casar, eu vou conhecer a pessoa, eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, entendeu? Você usa o seu raciocínio, ligar os pontos e cria um planejamento já antes mesmo de tudo acontecer. De certa forma, isso é uma capacidade que nos permite sobreviver a várias coisas, a capacidade de antecipar o que está vindo. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso que você projetou, você utilizou seu raciocínio, você gastou toda uma energia pensando nisso, e você esqueceu que primeiro vem o básico, que é você sair para conhecer alguém. Então,
O raciocínio, aqui, a reflexão que eu deixo para você é: utilize ele a partir da sua realidade. Mais do que entender algo que ainda não se materializou, ou entender demais, buscar controlar demais o que vem no futuro, busque olhar para ele, utilizar essa capacidade de ligar os pontos, né? Estimular essa capacidade dentro do seu dia a dia. Olha para a sua realidade agora, para esse objetivo que você está querendo alcançar. Utilize o seu raciocínio para aprender com as experiências, né? A gente raciocina, depois experiencia. Tenta fazer o contrário. Tá bloqueado demais? Não pensa, faz. Faça e depois aprenda com o que veio. Muita gente no processo de expansão, independente da área, fica muito no planejamento. Fica planejando, planejando, estudando, 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 estudando e não realiza. Por quê? Se deixa entrar nesse lugar de conforto, para muitos é um abrigo, esse lugar do estudo, esse lugar da preparação, esse lugar do raciocinar, do planejar, ele é muito confortável para a gente, porque ele passa a segurança, passa a sensação de que a gente está se movimentando. Mas a gente esquece que esse planejar, ele precisa ser colocado em prática, e aí eu venho com raciocínio a partir do que eu fiz, tá? Quero fazer esse projeto. Por que que eu preciso fazer? Gravar vídeo no YouTube, gravar vídeo no Instagram. Preciso divulgar. Grava o vídeo, faz o vídeo, vê os resultados que ele traz ou deixa de trazer. E aí o seu raciocínio vai ser muito mais efetivo, porque você já está baseado na prática. Você está alicerçado isso numa ideia muito mais sólida que é que você tem. Quantas pessoas assistiram, quantos atendimentos, eu tenho uma constância, eu consigo ter uma constância. O raciocínio também ele pode ser utilizado nessa ligação de pontos a partir da sua trajetória. O quanto você está considerando a sua trajetória nesse raciocínio? Você está olhando só para o momento agora? Entender que essa capacidade ela é muito bem utilizada e muito mais direcionada quando ela se baseia naquilo que eu já tenho informações para trabalhar. Ela pede que a gente não se perca em idealizações, a gente não se perca em buscar controlar. O mental, ele vai sempre buscar te dar a sensação de segurança. É a função dele, economizar energia, te proteger, gerenciar essa sua relação com a vida de uma forma mais rápida. Ele vai adorar pegar o caminho mais rápido. Ele vai adorar entender e sentir seguro no caminho. Mas a realidade não corresponde necessariamente a isso. Então, a gente precisa utilizar essa força de aprender com fazendo. Aprender fazendo. Estuda, aprende, faz. Raciocina sobre isso. Faz de novo. Raciocina e vai assim você vai construindo uma capacidade de sustentar os projetos que você quer. Por exemplo, a gente falou dos relacionamentos. Conhece alguém? Vive com a pessoa, convive, deixa que a existência por si fale nessa relação. Depois você para, analisa, raciocina e começa também a considerar, né? Quando a gente fala de relação, aí a gente estaria pesando um pouquinho mais para o Oxum, raciocinar sobre essa relação de intimidade. Onde que estão os princípios dessa relação? Então, essa é a reflexão do quarto passo para você, o passo do raciocínio. Um abraço, muito axé e boas vibrações.